a mulher que desempenhou um papel central no icônico pecado de Israel, Batseba, esposa do rei Davi e posteriormente a mãe do rei mais próspero, Salomão. Antes disso, ela viveu uma vida com outro homem, Urias. A história de Batseba se entrelaça com a queda de um homem, identificado na Bíblia como alguém que estava atrás do próprio coração de Deus. Sua história está ligada a um pecado que parecia ficar impune, um pecado que permanecia escondido dos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Neste vídeo, você vai descobrir o que a Bíblia realmente diz sobre Batseba e qual foi o papel dela em tudo o que aconteceu. A questão fundamental é se ela foi uma vítima ou uma vilã nesta história. Portanto, assista esse vídeo até o final e você vai entender o que a Bíblia nos revela sobre isso. Batseba era filha de Eliã e a neta de Aitofel. Seu nome significa filha de um juramento ou sétima filha. Também é referida no texto bíblico como Batua, que significa filha da abundância. Antes de seu envolvimento com o rei Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado no exército de Israel. A Bíblia não fornece quaisquer informações ou detalhes sobre a vida pessoal de Batseba e Urias. Significa que não há nada disponível sobre como era o relacionamento deles. Portanto, tudo o que temos é que em um determinado dia, enquanto se banha em um ritual de purificação, Batseba foi vista por Davi e estava confortavelmente em seu palácio, enquanto Urias estava no campo de batalha servindo no exército de Israel. Davi a desejou e, mesmo sabendo quem ela era, foi em frente e sucumbiu-a aos seus desejos. Impressionado com a beleza de Batseba, o rei Davi ordenou que ela fosse levada ao seu palácio, onde se deitou com ela, cometendo assim o pecado de adultério. Mais tarde, Davi descobriu que daquele ato Batseba estaria grávida e tentaria desesperadamente encobrir o seu pecado. Ele até tentou fazer Urias acreditar que a criança era dele, ordenando que Urias voltasse para Jerusalém e deitasse com Batseba. No entanto, Urias não cooperou e, mesmo depois de ter sido embebedado pelo rei Davi, o rei então decide se afundar ainda mais no pecado, ordenando que Urias fosse colocado na vanguarda de batalha e morto. Após, Batseba ficou em luto pela morte do marido e o rei Davi a tomou como sua esposa. E talvez em sua mente, naquele momento, ele pensou que tinha resolvido todos os seus problemas e preservou sua reputação e a honra de Batseba. Tudo parecia calmo e escondido, mas Deus viu o que Davi tinha feito e não ficou satisfeito. O Senhor enviou o profeta Natã para expor o pecado de Davi e revelar sua miséria. Natã contou a Davi uma parábola que ilustra o que aconteceu entre Davi, Batseba e Urias. A parábola foi elaborada de tal maneira que, mesmo antes de Davi perceber que a história era uma representação de sua própria miséria, ele ficou indignado com a situação descrita na parábola. Davi então declara que o homem que cometeu tal pecado merecia a pena de morte. No entanto, quando ele soube que a parábola se refere ao seu próprio caso, o rei de Israel lamentou profundamente a questão. O fato é, muitas vezes surge sobre nós o verdadeiro questionamento da postura e envolvimento da culpa neste pecado. A questão fundamental é se Batseba foi vilã ou uma vítima nessa história. Ao longo dos séculos, os estudiosos têm debatido o que realmente aconteceu nesse episódio desastroso e no geral. Todos concordam que o que aconteceu foi injustificável, um pecado verdadeiramente terrível. No entanto, existem diferentes interpretações do papel de Batseba em tudo isso. Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que, porque Davi viu Batseba no terraço de seu palácio, de alguma forma, o lugar onde ela estava tomando banho não era totalmente privado e ela pode ter sido imprudente em escolher se lavar em um local onde ela poderia ser vista. Porém, a interpretação parece problemática, pois não há nada no texto bíblico que apoie esta conclusão. O fato de o rei Davi ver Batseba tomar banho não significa necessariamente que ela foi imprudente. O importante lembrar é que o rei Davi tinha uma vista privilegiada do palácio e podia ver coisas que outras pessoas em suas casas não poderiam. Além disso, o registro bíblico desta história começa por enfatizar que tudo isso aconteceu em uma época em que os reis normalmente saíam para a guerra, e o texto deixa claro que Davi estava em um lugar
lugar onde não deveria, ou seja, talvez sugerindo que Batseba nem soubesse que o rei estava no palácio, e mesmo que ela soubesse, não poderia ter percebido que o terraço do palácio proporcionava uma vista do lugar onde ela estava se purificando. Portanto, a ideia de que Batseba era imprudente carece de uma base sólida no texto bíblico, e adicionalmente alguns comentaristas argumentam que Batseba pode ter seduzido intencionalmente o rei Davi, escolhendo purificar-se em um local ou em um horário que o atraía. No entanto, isso é mais especulação. Em nenhum lugar no texto bíblico, Batseba é retratada como alguém que planejou e executou com sucesso um plano para seduzir o rei de Israel. Pelo contrário, a mensagem divina entregue pelo profeta Natã coloca diretamente a responsabilidade pelo que aconteceu em Davi, e não há nenhuma reprimenda específica dirigida a Batseba na Bíblia. O texto sugere que ela foi considerada mais como uma vítima, tirada arbitrariamente de seu dono por alguém mais poderoso. Além disso, na sequência da reprimenda divina reiterada, às vezes no texto bíblico, indica que Davi levou ou capturou uma mulher sobre quem ele não tinha o direito. Esta verdade bíblica também é apoiada por uma interpretação frequentemente mencionada por algumas pessoas na internet, que, quando Davi tomou Batseba, supostamente ela possuía um divórcio certificado de seu marido. Essas pessoas confiam nas antigas tradições judaicas que sugerem que quando um homem ia para a guerra, ele deixava um divórcio condicional, ou seja, um certificado para sua esposa no caso de algo ruim acontecer com ele no campo de batalha. Na verdade, há evidências que na cultura judaica, um marido poderia fazer de sua própria morte uma condição para a validação do divórcio, provavelmente com a intenção de dar à sua esposa a chance de casar fora da lei, que exigia que uma viúva se casasse com um irmão do falecido marido. Assim, retroativamente, a mulher não assumia o status de viúva na época da morte do marido, mas a de mulher divorciada. Porém, isso não muda a situação de Davi em relação a Batseba. Mesmo que Batseba se divorciasse com o certificado retroativamente concedido por Urias antes de partir para a guerra, é algo que é impossível de saber com total certeza. Ainda quando Davi tomou Batseba, Urias estava vivo, e foi o próprio Davi que mais tarde causou sua morte. Em qualquer caso, a reprimenda de Deus contra Davi, entregue através do profeta Natã, não foi uma reprimenda contra alguém que teve um relacionamento com uma mulher solteira, mas sim uma reprimenda contra alguém que roubou a esposa de outro homem. E outra peça importante da informação é que o texto bíblico também relata a lamentação de Batseba para o seu falecido marido. Portanto, biblicamente falando, não há outra interpretação, exceto a que Batseba foi uma vítima nessa história. Ainda assim, alegar que o casamento trouxe satisfação para Batseba é uma inferência no texto bíblico, e claro, julgar os pensamentos de caráter de uma mulher sem qualquer evidência ou base para isso. Sendo assim, uma leitura natural do texto bíblico indica que Davi usou sua posição de poder, sua realeza e suas prerrogativas como líder da nação para impor sua vontade em Batseba. O casamento de Urias e a lei de Deus que condenava sua cobiça e comportamento perverso. Curiosamente, quando Davi cobiçava Batseba, ele estava purificando-se conforme prescrito pela lei, significando que enquanto Davi estava infringindo a lei, Batseba estava obedecendo a lei e observando as regras relativas à purificação das mulheres. Também é crucial entender que o texto bíblico não usa nenhuma expressão sugerindo violência física por parte de Davi em direção a Batseba. Por exemplo, mais tarde, no mesmo livro de Samuel, o bíblico escritor registrou o terrível incidente envolvendo Amon e Tamar. E nesse caso, o escritor usou termos hebraicos que indicam claramente que Amon agiu violentamente para ter relações com Tamar, que existiu. Porém, o escritor não emprega esses termos para descrever a vida de Davi e seu comportamento em relação a Batseba. Em outras palavras, o relato bíblico não sugere que Davi recorreu ao tratamento físico por meio da violência para consumar seu relacionamento com Batseba. No entanto, isso não diminui a severidade do que Davi fez, ou mudou o fato de que Batseba foi de fato uma vítima de suas ações. Nesse momento, você deve estar se perguntando, por que Batseba não se recusou a ter um relacionamento com Davi? Por que ela não resistiu, ou por que ela não procurou algum tipo de ajuda? Naquela época, em que as situações como essa ocorriam no reino, o assunto era normalmente trazido ao rei para que ele pudesse resolver o problema, de acordo com a lei que pune o culpado e protege a vítima. Portanto, a questão a ser levantada é: a quem Batseba poderia ter recorrido naquele momento? Para quem ela poderia ter pedido ajuda adicional? Enquanto lemos Deuteronômio, capítulo 22, a lei mosaica, a mesma coisa que a Torá, não considera uma mulher culpada se não houvesse ninguém para resgatá-la de um relacionamento não consensual. Batseba, portanto, foi vítima justamente daquele que tinha o dever
dever de protegê-la. E como ele era o líder da nação, ela era uma vítima de alguém que usou sua posição superior de autoridade e poder para coagi-la, alguém acostumado a dar ordens e sendo obedecido. No contexto do texto bíblico, vemos que Davi deu ordens como quando enviou a Joabe para liderar Israel em uma guerra, enquanto ele permaneceu onde ele não deveria estar. Então, Davi ordenou aos seus servos que trouxessem a mulher que ele cobiçou, e posteriormente Davi deu ordens novamente, resultando na morte do marido daquela mulher. Esse padrão de Davi, conseguindo o que desejava através das ordens, só terminaram quando ele foi confrontado por alguém que, acima de tudo, era obediente a Deus e não ao rei. O profeta de Deus era submisso à autoridade superior, à autoridade de Deus. E assim, o rei, que parecia intocável, percebeu que ele era um pecador digno de condenação e que a Bíblia nunca esconde os erros e deficiências dos seus heróis. Aqueles que interpretam como se a situação de Davi fosse a de uma vítima, ou mesmo pior, como se ele fosse vítima de uma mulher maliciosa e parecia querer cobrir o que a Bíblia condena. Esse apontamento nos mostra que queira se justificar o injustificável à luz. O padrão moral de Deus a esse respeito é o texto bíblico que destaca a diferença entre Davi e Saul, o rei que precedeu. Davi fez erros, mas ele reverenciava o Senhor e tinha um compromisso genuíno com a vontade de Deus, enquanto Saul sempre procurou justificativas para os seus erros em vez de buscar o caminho do arrependimento. Davi, por outro lado, reconheceu que havia transgredido a lei divina, que ele o amava e, encantado com o Salmo 51, reflete sua contrição, seu arrependimento diante de Deus por causa do pecado que ele havia cometido. Disse assim: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias." Salmo 51, 1. O que acabamos de ler mostra a sua preocupação em não ser expulso da presença do Senhor e ter o espírito tirado de sua vida. No entanto, apesar de seu genuíno e sincero arrependimento, o filho de seu adultério com Batseba faleceu e sua família enfrentou a terríveis e duradouras consequências. Pouco depois, na continuação da história de Davi, Aitofel era o avô de Batseba, que costumava aconselhar o rei, começou a aconselhar Absalão e o apoiou na sua tentativa de usurpar o trono de seu próprio pai. Curiosamente, Aitofel foi quem aconselhou Absalão a violar as concubinas de Davi antes de todos de Israel, cumprindo assim a promessa de Natã, profecia que o que Davi havia feito em segredo seria feito a ele. Antes de tudo, muitos teólogos do Antigo Testamento acreditam que as ações de traição de Aitofel pode ter estado em retaliação contra Davi pelo que ele fez a sua neta Batseba. De qualquer maneira, depois que Davi e Batseba foram legalmente casados, eles tornaram-se pais de 4 filhos: Salomão, Simeias, Sobabe e Natã. Salomão, sem dúvidas, foi o mais ilustre entre eles. Sua coroação aconteceu num momento em que havia uma conspiração para que o seu meio-irmão, Adonias, assumisse o trono de Israel. Então, Batseba, junto com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, desempenharam um papel crucial, garantindo que Adonias não fosse bem-sucedido em sua reivindicação. Eles conseguiram com que rapidamente Davi nomeasse Salomão como rei, e quando isso aconteceu, Batseba se tornou a rainha, mãe em Israel. E finalmente, como a mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento ao ser incluída na genealogia de Jesus. No entanto, o texto bíblico não falha em mencionar que antes disso, ela havia sido a esposa de Urias. Isso serve como lembrete do pecado de Davi. Quando olhamos para isso, podemos reconhecer que Deus cumpre o seu propósito, apesar das fraquezas humanas. E talvez você esteja ouvindo essa história e considerando-se superior a Davi, mas sem a graça divina, não somos absolutamente nada. Não há mérito em nós mesmos. Davi, Batseba e Urias, assim como todos nós, se hoje somos destinatários da bênção de Deus, é através de sua graça e favor imerecido. E claro, se você assistiu até agora e ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva e também deixe nos comentários o que você achou da história de Batseba. Eu sou o Hugo Merchan e é isso.